Olá, seja bem-vindo a mais um Cristianismo Sem Cortes, onde nós vamos tratar hoje em Filipenses capítulo 1, versos 12 até o verso 30, final do capítulo 1 de Filipenses. O texto das Escrituras traz a seguinte leitura: Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Até aí, palavra das Sagradas Escrituras. Oremos pedindo a iluminação de Deus neste dia. Pai, nós nos colocamos na Tua presença e rogamos ao Senhor que esteja falando conosco, que a Tua Escritura que foi lida possa frutificar no nosso coração, porque temos plena certeza de que o Senhor faz diferença nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos aqui no nosso Cristianismo Sem Cortes, ora em Marcos, ora em Filipenses, cujo objetivo é o mesmo: trazer um pouco da palavra de Deus nesse momento conturbado que nós estamos passando. Então, o texto de Filipenses, a carta por si só, é uma carta que deveria ser lida de uma única vez. Você, quando for ler Filipenses na sua casa, leia o livro inteiro de uma vez só. É uma carta deve ser lida sem pausas, certo? E a gente faz as pausas aqui porque nós estamos explicando parte a parte. Mas o certo é ler ela como um todo, para pegar o argumento central do apóstolo Paulo aqui e tudo que ele queria ensinar para a igreja de Filipos. A gente percebe que Paulo está preso aqui, como a gente já viu. Ele está preso e mesmo na prisão ele não fica triste, ele não reclama em momento nenhum. Ele está sempre alegre, porque o fruto de alegria dele não está nas coisas passageiras desse mundo. E exatamente esse é o ponto central
da carta aos Filipenses, é a alegria, e a fonte da alegria é em Jesus Cristo. Então, quando a gente olha, inclusive, para o texto de hoje, Filipenses 1, a partir do verso 12, a gente vê as promessas de Deus para a nossa vida. E as promessas de Deus na nossa vida não são aquelas que a gente está acostumado a falar: ah, Deus me deu um carro, é promessa de Deus. Deus me deu um marido, uma esposa, e é promessa de Deus, e coisas do gênero. Como se a gente atribuísse as promessas de Deus a meramente as bênçãos que Deus nos dá. O ensinamento que a gente tira hoje é que Deus, ele é fiel, independente da gente. Deus, ele é fiel a si mesmo. Deus é fiel às suas próprias promessas. E a bondade e a fidelidade de Deus não dependem da nossa saúde, não dependem das nossas posses, não dependem das bênçãos que ele derrama nas nossas vidas. Então, o que Deus promete de fato? Deus promete que o seu evangelho seria espalhado por todas as nações do mundo. E isso é o que ele vai fazer. Se você acompanha as escrituras como um todo, você vê que a escritura é a palavra de Deus, cujo o próprio Deus revela para a humanidade de maneira a mostrar à humanidade que um Deus amoroso, misericordioso e bondoso resolve se encarnar e se entregar por pecadores que não merecem ser salvos. Essa é a grande história da Escritura. É como Deus salva pecadores que não merecem ser salvos. E essa promessa, ela vem desde Gênesis e se finaliza em Apocalipse. Então é um percurso dentro das Escrituras onde os conceitos vão se repetindo e se ampliando com o tempo. De maneira que quando a gente chega em Apocalipse, a gente tem exatamente a visão completa de como essa promessa ocorre nas nossas vidas. Aqui em Filipenses, Paulo começa no verso de número 12, aqui no nosso texto de hoje, continuando a sua carta escrita da prisão, mostrando para nós como o evangelho está sendo divulgado em meio ao sofrimento, exatamente. Quando a gente reclama do sofrimento, eu não devo sofrer, eu sou filho de Deus, Deus não pode fazer eu sofrer do jeito que eu estou. Não, é pelo contrário, é através do sofrimento que o evangelho vai sendo divulgado. Essa é uma das formas, e nós vamos explicar isso melhor durante o vídeo. A gente percebe isso no verso número 12. Olha, ele fala assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Paulo está falando assim: eu quero ter certeza de que as coisas que estão acontecendo aqui, elas estão contribuindo para que o evangelho seja divulgado, seja espalhado pelo mundo, seja crescendo. A gente não vê Paulo chorando, lamentando estar preso, mas pelo contrário, olha o verso número 13, ele fala assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo está falando que o evangelho está sendo transmitido mediante o sofrimento dele, mediante a sua prisão, para a guarda que estava lá, ou para a guarda, para os romanos que estavam perto dele. Esse é um povo que não tinha como fugir do apóstolo Paulo, entende? Eles eram os guardas, eles tinham que guardar o apóstolo Paulo para Paulo não fugir. Só que eles pouco sabiam que é exatamente nesse momento onde eles se tornam o povo para quem Paulo vai ficar pregando. Então, o que Paulo faz na cadeia ali? Prega para eles, certo? Então é diferente, não é uma cadeia totalmente reclusa, mas era uma cadeia onde Paulo poderia receber visitas, poderia escrever cartas como a de Filipenses. E aqui então ele fala: estou pregando para a guarda pretoriana. E eles estão espalhando isso, o evangelho está sendo divulgado, essas coisas. A gente não vê Paulo reclamando: estou preso, eu não posso mais viajar. Não, mas ele está falando: o evangelho está sendo divulgado aqui mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio a estar
preso, está enclausurado, o Evangelho está sendo divulgado mediante a cadeia. Que é exatamente isso quando Paulo mostra para nós. Paulo vai falando para nós que essa boa obra que Cristo começou em nós, que a gente viu nos primeiros versículos, Cristo vai terminar, vai completar ela na nossa vida. E como Cristo faz isso? Mediante as dificuldades, mediante os sofrimentos. É o ato de Deus moldar a nossa vida com as dificuldades do dia a dia. Quando a gente olha para nós, o nosso sangue, o nosso suor, nossas lágrimas, são um dos meios como Cristo divulga o seu Evangelho e a sua palavra, mediante o mundo aí. Quando a gente fala do sofrimento aqui, que é um dos meios qual Cristo usa para divulgar o seu Evangelho, lembra, o nosso sofrimento ele não acrescenta nada à obra de Cristo. Não é como se Cristo tivesse morrido na cruz e faltou alguma coisa e para isso a gente precisa sofrer para completar o que faltou em Cristo para adquirir salvação. Não. Cristo, quando morreu na cruz, ele é a obra completa do sacrifício do Cordeiro. Então não falta mais nada lá. É ali naquela cruz que nós somos livres do pecado, é ali naquela cruz que nós temos paz com Deus, e é ali naquela cruz que o pecado deixa de ter dominação sobre a nossa vida. É na cruz que tudo isso acontece. Mas então para que serve o sofrimento na vida do cristão? O sofrimento é uma das formas de Deus trabalhar em nossas vidas para moldar nosso caráter para que sejamos a imagem e semelhança do próprio Jesus Cristo. O sofrimento serve para moldar nosso caráter de maneira que no nosso sofrimento o Evangelho vai sendo espalhado por entre as pessoas. Então, por exemplo, aqui Paulo está preso, mas na sua prisão a gente vê os guardas ouvindo o Evangelho. Quando eu e você ficamos doentes, por exemplo, tempo de coronavírus aí, ou coisas do gênero, quando a gente fica doente e tem que se internar ou tem que ir para um pronto-socorro, Deus coloca esses sofrimentos na nossa vida, que muitas vezes é consequência dos pecados que a gente faz, e a gente está lá em contato com pessoas que talvez nunca teriam oportunidade de escutar o Evangelho se não fosse através de nós. Então, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, o cristão tem que sempre estar apto a pregar o Evangelho em toda e qualquer situação. É mostrar o Evangelho para quem está perto dele, seja em cadeias, seja em hospitais, seja em qualquer lugar que você esteja. Deus não vai te livrar do sofrimento dessa vida. Deus não vai te livrar da morte física, mas Ele vai te livrar da morte espiritual, e essa é muito melhor. A gente vê um exemplo claro lá no livro de Daniel. Se você vai para Daniel, a gente tem os seus amigos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobram mediante a estátua que Nabucodonosor faz de si. Então Nabucodonosor fala, joga esses caras no fogo aí, porque eles não vão se dobrar à minha estátua. E aí os três ali em meio ao sofrimento, eles dão os testemunhos do Evangelho, onde eles falam assim, se Deus quiser salvar a gente da fornalha, Ele vai salvar. Mas se Ele não quiser, Ele não vai salvar, porque a fidelidade de Deus não depende da gente. É simples, se Ele quiser, Ele salva, se não quiser, não salva. E aí a gente vê lá na fornalha, onde os amigos de Daniel são jogados na fornalha, mas eles saem sem sequer ser chamuscados, sem sequer ter um cheiro de queimado dentro deles. E aí ali a gente vê exatamente, falando, então existe mesmo um Deus verdadeiro, que é a conclusão que eles chegam logo ao ver esses três serem libertos lá da fogueira. Mas em compensação a gente tem outras pessoas às quais não foram dadas uma outra chance como essa. Então a gente tem Tiago, que foi martirizado violentamente e não teve, como diz, não teve uma salvação.
A fidelidade e a bondade de Deus não depende de quem você é, depende do plano de Deus para a sua vida e como Ele vai usar o sofrimento para poder divulgar ou propagar o Evangelho por aí afora. A tradição cristã diz que quando André, o discípulo André, foi morrer, irmão de Pedro, foi ser crucificado na cruz de André, que era uma cruz feita em X, que é onde ele ficava lá. André foi crucificado, segundo a tradição cristã, por ter pregado para uma mulher, uma esposa de alguém influente de Roma, e essa mulher teria se convertido. E no processo da sua crucificação em X, a tradição cristã diz que ele demorou 2 dias pregado na cruz para morrer. Mas a tradição também fala que durante esses 2 dias que ele estava pregado na cruz, as pessoas que passavam perto para ver, ele anunciava o Evangelho, mesmo pregado naquela cruz. Então, o sofrimento é exatamente o que estimula, é um dos meios de propagar o Evangelho. A gente vê isso, olha só, verso número 14. Paulo fala lá em Filipenses 1,14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, então ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que é isso? A igreja estava assim, ó, se Paulo está preso, e Paulo mesmo preso, ele continua pregando, nós que estamos livres deveríamos fazer alguma coisa, pelo menos. E é exatamente isso que os irmãos da igreja começam a fazer. Eles são estimulados a trabalhar. Eles são estimulados a cada vez mais pregar e divulgar o Evangelho, a palavra de Deus. Uma das lições que a gente aprende também nesse texto é que quem cuida da igreja não é o pastor, não é o melhor pregador, não é o cara central aqui. Não é Paulo, porque Paulo está preso. E enquanto Paulo está preso, a igreja continua funcionando. A igreja continua caminhando, os membros continuam pregando e o evangelho continua sendo divulgado. Então a gente vê que os soldados aqui continuam na batalha. Então, mesmo que Paulo seja uma figura de autoridade, com todo o seu ensinamento de Gamaliel, conhecendo todas as coisas, ele é colocado de lado para que a igreja comece a trabalhar por si só. E aqui a gente vê os irmãos estimulados no Evangelho a trabalhar. E a gente percebe que quem cuida da igreja é o próprio Deus, é o próprio Cristo, não é um simples humano. Deus tem um plano maior sobre a vida da igreja. E quem cuida da igreja é o próprio Deus. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. Ele é aquele que é o noivo, ele é o amado, ele é aquele que vem e se entrega pela sua igreja. E a igreja então trabalha. A igreja se sente estimulada a pregar o evangelho. E Deus ele é fiel ao ponto de usar as pessoas, mesmo que elas tenham os intuitos errados ou as intenções erradas, conforme o verso 15 até o verso número 18 aqui. Paulo fala assim, uns estão proclamando Cristo por inveja, por porfia, outros estão fazendo isso de boa vontade. Mas se eles não pregam Cristo errado, vocês estão pregando a verdadeira salvação. E isso é o que importa, mesmo que os motivos deles sejam errados. É mais ou menos isso que ele está falando. Paulo não está falando assim, de pregar um outro evangelho. A gente percebe isso em Gálatas. Quando alguém prega que a salvação vem de qualquer outra maneira, que não seja Jesus Cristo, o próprio Paulo fala lá em Gálatas, Gálatas insensatos, Gálatas, vocês, que aconteceu para vocês largarem o evangelho verdadeiro e irem para o evangelho falso? Que qualquer pessoa que pregue qualquer outro evangelho que não seja o evangelho verdadeiro, que essa pessoa seja maldita, que ela seja separada do meio de vocês, que ela seja levada à morte, porque ela não merece ficar. Agora, se o evangelho pregado é o evangelho correto, então que esse evangelho continue a ser pregado.
A palavra de Deus, ela é útil e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e ela consegue trabalhar e transformar vidas, mesmo que os pregadores sejam ruins, mesmo que os pregadores sejam falsos, mas se a mensagem das Escrituras foi lida e ela é verdadeira, Deus tem o poder para fazer transformação na vida das pessoas. A gente vê isso muito no Ministério dos Gideões Internacionais, onde eles entregam aqueles Novos Testamentos azuis, aqueles Novos Testamentos azuis pequenininhos, que é entregue em escola e coisas do gênero. Eles têm uma série de relatos, onde apenas aquele Novo Testamento, a Bíblia, a Palavra de Deus, é dado às pessoas, elas leem e elas aceitam Cristo e as suas vidas são mudadas por causa da palavra do próprio Deus. Então, a palavra de Deus ela é útil e eficaz em si mesmo. Então, não necessita de ter uma figura, por assim, qualquer, porque a igreja vai ser sustentada pelo próprio Deus. O próprio Deus vai transformar pessoas, o próprio Deus vai transformar vidas e o próprio Deus vai capacitar as pessoas para que o Evangelho seja divulgado mesmo em meio ao sofrimento. Uma segunda parte do nosso texto vai mostrar como o Evangelho avança em meio ao sofrimento e o Evangelho cresce em meio ao sofrimento, desenvolvendo eu e você como pessoas. O Evangelho desenvolve eu e você como pessoas, o Evangelho muda eu e você como pessoas. O Evangelho nos ajuda numa vida de santificação cada vez mais. O Evangelho é o que faz a gente nos tornar cada vez mais semelhança de Cristo. Olha só o verso de número 19. Paulo fala assim, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança em que nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só as palavras que Paulo fala aqui, A coisa mais importante para ele é Cristo. E morrer é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não tem nem como comparar estar com Cristo ou não. Ir para o céu é estar com Cristo. Quando a gente deseja ir para o céu, falar, o que nós vamos fazer no céu? Nós estaremos com Cristo lá, e isso é incomparavelmente melhor. Quando a gente olha para essa terra, volta lá até nas pregações nossas em Eclesiastes, com os vídeos no canais, olhando pela visão aqui do mundo, nessa terra, nada faz sentido. Parece ser tudo perdido, parece ter tudo ruim. Mas quando nós olhamos acima do sol, quando nós olhamos com a visão correta de Deus, quando a gente olha com a cosmovisão correta, a gente percebe que as coisas fazem sentido. Que esse mundo é um mundo que vale a pena ser vivido, que é um mundo real, que é um mundo feito para nós servirmos outras pessoas, um mundo feito para servirmos a Cristo, um mundo feito para que o Evangelho cresça e se desenvolva. E isso é feito mediante as nossas vidas. É o Evangelho que forma a Cristo em nossas vidas. A gente percebe isso na vida de Paulo. Paulo agora está falando aqui, ele fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se você olha para a história de Paulo, Paulo era aquele que perseguia os cristãos, aquele que era sanguinário, que matava os cristãos. Mas agora parece que a vida dele mudou de fato. Porque agora ele quer o que é bom para os cristãos, aquele que eles perseguiam. Uai, não faz muito sentido, Paulo, o que está acontecendo? Paulo está preocupado aqui com ver Jesus Cristo crescer. Mesmo que ele padeça, mesmo que ele morra. Mas ele quer ver Cristo crescer. Então essa é a mudança que a gente percebe aqui, onde a gente olha e vê que
Cristo já fez a transformação na vida de Paulo. Aquele que estava buscando, e por isso ele fala aqui, ó, verso de número 23 e 24, fala, ó, eu estou por um lado constrangido, por um e outro lado constrangido. Eu tenho desejo de ir logo, ficar com Cristo, mas eu também quero ficar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas também por causa de vocês, eu vejo que eu posso permanecer na carne, e eu estou certo que vou ficar. Para quê? Para que vocês cresçam, para que vocês desenvolvam, tenham alegria na sua fé, a fim de que aumentem, quanto a mim, o motivo da gente se gloriar em Cristo Jesus, quando eu puder estar com vocês novamente. E aí ele fala, verso 27, então viva de modo digno do Evangelho de Cristo. Viva de um modo digno do Evangelho de Cristo. E então, verso 28, em que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova de perdição, é para vocês prova de salvação. Porque foi concedida, olha a beleza aqui, ó, a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Olha só, os sofrimentos são dados, é uma dádiva, é um presente, é uma graça de Deus, para que nós padecêssemos pelos sofrimentos de Cristo, para que nós sejamos coparticipantes nos sofrimentos de Cristo. Sofrer por Cristo não é algo ruim, não é algo chato, não é algo cansativo. Nós vemos Paulo na prisão se alegrando por causa disso, por ter sido digno de participar dos sofrimentos de Cristo. Livro de Atos, nós vemos os apóstolos ali, os discípulos, falando também como eles eram dignos de sofrer açoites por Cristo Jesus. Cristo é aquele que nos liberta da escravidão do pecado. Cristo é aquele que paga a punição dos nossos pecados lá naquela cruz. E Cristo é aquele que vai nos libertar da presença do pecado completamente na sua volta. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas enquanto não estamos, enquanto não chegamos lá, viver aqui nessa terra é viver para Cristo, é viver para servir a Cristo. É para divulgar o Evangelho, mesmo que seja em meio aos nossos sofrimentos. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana.